aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity, resumo do episódio 213 e prévia do episódio 214. Começando o episódio, mandando um recado para Dona Nais. Nais, já empatou, minha senhora? Queremos paz agora, pelo amor de Deus, já tá empatado. Encerra esse jogo, vamos infartar, gente. Bom, Duigu e Seher ficaram surpresas, pois são amigas de infância. Pois é, que elas eram como irmãs. E a mãe com os olhos arregalados. Afrontosa conhece muita gente, cacique. Duigu imediatamente abriu a cela e retirou Seher, dando aquele abraço. Amigas, que cutie! Logo depois, Duigu saiu com Seher, enquanto Yaman na cela ficou com o zoião arregalado. Pois é. Firati descobriu através de Ibo que Seher estava na delegacia e ficou muito preocupado e foi direto para lá. Duigu interrogou Seher juntamente com Yaman, que não deixou sua afrontosa sozinha. Inclusive, ele a olhava com os olhos arregalados, porque Seher estava nervosa e demonstrava claramente. Yaman queria que ela fizesse como combinado para o depoimento dele ir de encontro ao dela. E Duigu dizia que no dia em que Yaman foi ferido, Seher estava próxima do lugar, ou seja, ela repassava todos os fatos. Duigu disse que tinha as evidências, CD com as imagens dela e do sobrinho e a gravação onde Seher chamava a ambulância. O interessante foi que ela disse para Seher que talvez ela seja a única pessoa no mundo que ela poderia votar por inocente, confirmando que conhecia bem a Seher. Por ter o dever de perguntar, ela precisou saber se a Seher tinha atirado no esposo e que era necessário, mas que se ela pudesse apontar um inocente, a pessoa seria a Seher. Yaman ficava encarando Seher para ela entender que se confessasse seria uma criminosa, e ele não queria isso de jeito nenhum. Ambos lembraram da conversa na cela em que Yaman a instruía a não confessar para Yusuf não pagar o preço pelo ódio que ela sentia por ele. Seher disse que estava no lugar, que haviam brigado e depois saiu. Yaman disse que não foi Seher quem atirou, que ele havia seguido ela, mas não conseguiu e que acabou caindo em uma armadilha por ter muitos inimigos, dizendo que já tinha prestado depoimento e que havia dito que era um homem e que a prisão da Seher era totalmente ilegal. Duigu falou que Seher foi presa porque ocorreram falhas no depoimento dele e que por aquele motivo tornou-se suspeita. A comissária disse que se ele tivesse esclarecido que Seher estava com ele, aquilo não teria acontecido. Yaman disse que não falou nada justamente para poupá-la daquela situação. E quando Duigu falou da ambulância, Yaman cortou dizendo que Seher chamou a ambulância porque ouviu o tiro. Eita, homem esperto! E que se ele estava vivo era por causa dela. Yaman defendia Seher querendo encerrar o interrogatório, dizendo que, por se conhecerem, Duigu perceberia quanto aquilo tinha abalado a esposa dele. Homem salvando sua afrontosa. Duigu disse que o que eles fizeram não era um procedimento certo, mas ela não poderia dizer que era um crime por ter escondido algumas informações, porque pelo que ela viu, ele queria proteger a esposa, liberando a afrontosa. Yaman poderia ser advogado, não é? Um salve para ele. E o olhar apaixonado daquele homem para a sua cremosa foi demais. Meu Deus do céu! Zuhal apareceu totalmente surtada, sentada no banquinho, olhando seu celular com várias fotos da pracinha com Yaman e o Suf, das fotos dela na época em que morava na mansão. Lembrou também de vários momentos românticos de Seher e Yaman e logo após lembrar de tudo, sussurrou que lá não era o lugar da Seher, e quem merecia ser a senhora da mansão era ela, Zuhal. Eita, mais uma e tem outra para entrar, ó Senhor. Zuhal ainda confirmou que dará continuidade ao que a irmã não pôde concluir, ouvindo o áudio em que Iqbal confessava seus crimes. Meu Deus, será que essa mulher foi para Nárnia? Porque ninguém quer, né?
E a Zuhal louquinha, totalmente louca. Olha só a cara dela, maluca. Enlouqueceu, já era louca, ficou pior. Olha só. Após saírem da delegacia, Serrer, muito nervosa, foi para um lado e Yaman para o outro. Dando ataque de pelanca, Serrer dizia que não existia casa para os dois, que era para ele ficar longe dela, que ele poderia enganar todo mundo, mas ela não, porque ela sabia muito bem o monstro que existia por trás da máscara de herói. Disse que não precisava dele. Yaman falou muitas coisas, mas uma que marcou foi que ela teria que colocar na cabeça dela que toda vez que ela precisasse dele, ele estaria do lado dela, principalmente no que se referia ao Yusuf, e Serrer ficou pensativa. E logo depois ele foi embora muito chateadinho, tadinho. Firati encontrou Serrer e perguntou o motivo dela estar lá, e Serrer disse que foi em razão do tiro que ela deu em Yaman, e revoltada disse que foi Yaman quem atirou também. Serrer conversou com Firati, desabafando que ao imaginar que ela havia escapado, o Yaman a encontrou e que tudo que ela havia construído foi deixado para trás e que não teve outra opção, que para onde ela fosse, Yaman a encontraria. Firati perguntou como ela iria viver naquela casa e Serrer disse que não viveria e que lá era um campo de batalha e que ela não estava conseguindo e que também não iria desistir, que seria como ele, que não se renderia, que ela não poderia deixar o Yusuf com o assassino da mãe dele. Firati disse que encontraria um jeito de se livrar dele e que ela teria de ser paciente. Zia estava na clínica super confuso enquanto conversava com a cuidadora sobre a Kevser. Ele lembrava da Iqbal e dizia que amava Kevser como irmã, ou seja, totalmente perturbado, afinal foram anos sendo dopado pela peçonhenta da Iqbal. Ah, que peninha dele, né? Yaman, muito chateado, apareceu em frente ao alvo, pensando que não existia casa onde eles pudessem estar juntos. Jenger apareceu conversando sobre Serrer não ter sido presa e Yaman disse que aquela não era uma guerra que ele estava acostumado, que ele não tinha arma nem inimigo que ele quisesse machucar e que era difícil lutar contra ela, que ele estava de mãos atadas. Yaman disse que nunca esteve tão vulnerável contra tantos alvos, ou seja, esclarecendo a dificuldade daquela guerra. Complementou-o dizendo que sabia que seria duro, mas que não estava preparado para tudo aquilo. Jenger perguntou o que ele iria fazer e Yaman respondeu que nada, que ele teria que manter-se firme como aquele alvo por eles. Firati conversou com Duigu sobre Serrer, questionando a situação do Ali também. Ela falou que era amiga de infância da Serrer e entendia que ela era inocente. E ele questionou a situação do Ali, todos defendendo o caráter do Ali e que ela não o conhecia, mas se conhecesse saberia que ele não era desonesto. Os três estavam confabulando para criar um plano para boicotar Duigu. Ideia do Firati. Firati Taktain. Serrer entrou na mansão lembrando das palavras do Yaman que dizia que o destino dele seria um só. Yaman estava parado também na porta. Serrer passou como um furacão por ele e quando entrou perguntou pelo Yusuf. E a Dalit se falou que a criança havia esperado por ela, mas caiu no sono, no quarto do tio. Serrer, não satisfeita, correu lá e ao entrar viu a carta que ela havia escrito e leu também. Mas Yaman apareceu quando ela tentou rasgar e ela disse que ele não merecia aquilo. Yaman pediu que ela não rasgasse. Serrer disse que ela havia escrito, portanto poderia fazer o que ela quisesse. E Yaman respondeu que tudo bem, que ela poderia rasgar em 1000 pedaços, mas que as palavras estavam gravadas na alma dele e não tinha jeito dela tomar aquilo. E quando ele a jogou na parede, falou que ela poderia resistir e lutar o tanto que ela quisesse, mas que ele nunca perderia a fé nela, que ela era forte, mas não tão forte assim. Eita! Yusuf acordou e Serrer o levou. Que cena hot e intensa, hein? Lute, Serrezinha! Que luta boa, hein? Como Yaman conserta tudo e vai colar com durex a cartinha, é claro. Duigu voltou para o hotel e perguntou à cuidadora pela mãe. E após relatar tudo, perguntou se Duigu havia encontrado a casa, que ao que parece será a casa ao lado do Ali. É uma teoria. Sultana já comentou sobre a casa que será alugada. Será que ela será a vizinha do Ali?
E a conversa da Doigu com a mãe foi bem dolorosa sobre Yasmin e Doigu se culpando muito. E o Suf conversou com o tio Zia, muito empolgado, por telefone, e logo depois Zia disse para Yaman que o Suf havia crescido, perguntando pela Seher em seguida, e que ele sentia falta dela, e que queria conversar com ela. E Yaman disse que ela estava, mas... Ao olhar para Seher, percebeu que ela não estava muito bem, e inventou que ela estava ocupada e que eles conversariam depois. Zia estranhou o fato da Seher não ter falado com ele, tampouco ter ido lá, e falou que tinha matado a Kevzer, e esse era o motivo da Seher não falar com ele, surtando no quarto, tadinho, totalmente confuso. Ao conversar com Jenger na sala, Yaman citou o receio do Zia contar tudo para Seher, e logo depois ele recebeu uma ligação do Nedim para encontrar com Zurhal no escritório. E o Suf, na cozinha com a tia, estava super chateado porque ela não quis falar com ele, achando que ela estava com raiva. Seher disse que não e que faria uma enorme surpresa para o tio, deixando o Cupidinho feliz. Firati, pensando nas palavras da Seher e arquitetando algo para livrar a sua irmã do Yaman. O céu é o limite para Firati agora, não é? Nossa! Nedim, em marcha lenta, acreditou na mentirinha da Zurhal e conversou com Yaman sobre o que ela havia dito, né? Que ela estava dando aula de espanhol e que tinha mudado, perguntando ao Yaman o que ele achava, mas o chefão disse que ele queria ela fora da vida deles e não queria saber nada sobre ela. Eita! E a cobra da Zurhal foi lá no escritório do Yaman, que resolveu labutar, mas a ignorou. Ela precisava assinar alguns documentos para receber uma quantia referente à herança e parte das ações da empresa deixadas pela Iqbal. Com Yaman e Nedim na plateia, Zurhal desempenhou o papel de vítima, dizendo que não assinaria porque tudo que a irmã dela deixou estavam ligados a 2 sofrimentos que ela causou para a família. Disse que talvez fosse tarde, mas que ela sentia muita dor por tudo que tinha feito e que estava arrependida, especialmente em ter feito parte dos joguinhos da irmã, que queria construir uma nova vida e que não conseguia se perdoar, e que por aquelas razões, mesmo soando cômico, ela não queria nada da irmã e que viveria uma vida simples em Londres. Logo depois ela entregou o gravador dizendo que havia encontrado junto aos pertences da irmã e que ao vir ele perceberia o lado obscuro e sombrio da irmã dela, e aquilo tinha ajudado ela a dar o nome certo para as coisas, e que esperava que fosse do mesmo jeito para o Yaman, e que sabia que não poderia consertar tudo, apenas gostaria de poder. Yaman só pegou o gravador depois que ela saiu, e quando iria apertar o play, Jenger ligou avisando que Seher tinha ido visitar o Zia, que ele tentou evitar, mas não conseguiu, e Yaman saiu como louco do escritório. A familhinha foi visitar Zia, e o Suf, muito feliz, não saía do colo do tio. Zia disse para Seher que ela havia assustado ele, mas foi vê-lo, porque ele achava que ela estava zangada, e ela perguntou por que ficaria brava com ele. Ela inclusive falou que ele era muito especial para ela, e Zia ficou aliviado. E o Suf falou de tudo, das flores e tals. Seher ficou perturbada porque percebeu que a mãe informava tudo o que estava acontecendo e mentindo a respeito deles. Ela percebeu que Zia nunca soube que eles fugiram da mansão. Seher ficou surpresa em saber que Yaman preservou o irmão em não contar tudo o que havia acontecido. Quando ela saiu do quarto, ficou muito brava, dizendo no corredor que ele não enganava somente ela, mas que enganava todo mundo, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse sangue nas mãos. A enfermeira do Zia perguntou se Seher era Kevzer, e Seher explicou que era irmã dela, que havia morrido. Seher pediu algo para a enfermeira, que ficou no ar. Ali ouviu parte da conversa sobre o boicote que a Doigu estava sofrendo por parte da equipe e todos foram repreendidos por ele. Doigu ouviu tudo e logo em seguida amassou a reclamação que ela havia feito. Seher havia pedido para a enfermeira levar o Yusuf para a cantina, porque ela queria ficar sozinha com Zia para entender o motivo dele sempre falar sobre a Kevzer. Seher perguntava tudo sobre a época que a irmã viveu na mansão, querendo saber como foram os dias dela, porque ela não via a irmã há muito tempo. Ou seja, ela queria descobrir tudo, querendo saber se o Zia gostava dela. E a mãe chegou e viu Yusuf a caminho da cantina com a enfermeira e congelou, correndo para o quarto. Zia falou que ela era muito boa e que ele amava muito ela,
mas que lembrar daqueles dias era muito difícil, dizendo que sentia muito e que ele não queria que tivesse sido daquele jeito, mas não conseguiu terminar porque Yamã apareceu e Serrer e Cacique ficaram se olhando por muito tempo. E a mãe imaginando que ela tinha descoberto tudo, a julgar pela expressão de pânico dele. E assim terminou o episódio. Meu Deus, e amanhã será mais tenso ainda. Muitas emoções, muita adrenalina. Preparem-se. E entramos na prévia do episódio 214. Será pura adrenalina e o Sufi sofrerá um acidente e parece que Zuhal o salvará. Eu acho que foi ela que eu vi. Não consegui processar. E Aman tenta descobrir o que Serrer queria saber do Zia. Muitos tiros e Ali salvando, outra afrontosa. O amor está no ar, rolando olho no olho e é assim que começa. Yaman em uma conversa pacífica com Serrer, preciso que alguém me belisque. Ela quer que tudo fique bem de novo. Que notícia boa, Serrer. Yaman querendo os velhos tempos de volta. A resposta ainda não foi revelada. Veremos amanhã. Agradeço a minha grande amiga Liz novamente pela tradução. Um beijo grande, minha linda. Pessoal, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.